Galera do primeiro, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a apostila 7, módulo 39, tá certo? Domínio morfoclimático das pradarias, tá bom? E nós também vamos falar, galera, do Pantanal e do mangue. Começo essa aula com uma informação bem importante, tá? Pradarias é um dos últimos 6 domínios morfoclimáticos que a gente está trabalhando, tá bom? Então, é um domínio morfoclimático, tá certo? Porém, pessoal, essa aula você tem que tomar cuidado, porque a gente vai falar de mangue e Pantanal. Professor, são também domínios morfoclimáticos que a gente estava trabalhando? Não, pessoal. Esses caras aqui são conhecidos como ecossistemas complexos. Portanto, diferente da ideia de domínio morfoclimático, beleza? Vamos lá então começar a nossa aula? Tarefa exercício 4, 5 e 10. Vamos então mostrar aqui na imagem, né, para você ver aqui um pouquinho mais perto, para não ficar a claridade, que eu sei que atrapalha um pouco a claridade aqui. Eu queria que você visse, meu nobre colega, as imagens de cada um desses caras aqui. Você vê o domínio das pradarias e os dois ecossistemas, o mangue e o Pantanal, tá bom? Na aula eles colocaram tudo aglutinado, mas é muito importante que a gente tenha essa concepção, portanto. Nós vamos trabalhar cada um deles e, portanto, aqui são os domínios morfoclimáticos que nós vínhamos trabalhando desde então. Deixa eu tirar meu óculos aqui, que senão não dá muita claridade. Hoje o nosso objeto de estudo é essa região aqui, ó, certo? Aqui estão as pradarias. Vamos começar a falar um pouquinho dela? Depois a gente troca uma ideia sobre o mangue e o Pantanal. Quero falar com você sobre o nosso último domínio morfoclimático. Já falamos sobre o domínio amazônico, já falamos sobre o cerrado, sobre a caatinga, sobre a Mata Atlântica, sobre a araucária, já citamos e trabalhamos as faixas de transição e está sobrando o nosso último, pessoal, o nosso último domínio morfoclimático, conhecido então como pradarias. Então, o que eu quero te chamar a atenção? Cara, as pradarias ficam ali na porção sul do Rio Grande do Sul, como você acabou de ver aqui, ó. Ó. Peraí que eu tô passando um slide errado, que fico sem óculos e não enxergo nada. Aqui, ó. Tá vendo? Nós estamos, portanto, nessa região, então. Quando eu te chamo a atenção para as pradarias ou pampas, tá? São conhecidas como pampas também. Elas estão no extremo sul do Rio Grande do Sul e elas compreendem paisagens como essa aqui, ó. Um relevo suave, que nós chamamos de coxilhas. Relevo suave de coxilhas. Olha esse nome, coxilhas. É quando o relevo é bem suavezinho, bem tranquilinho, tá certo? Isso é muito bom, pessoal, para você criar gado, tá? Pecuária extensiva. Também se produz muita coisa relacionada ao arroz, não é? A determinados outros tipos de grãos, como soja, milho e trigo. Tanto é, pessoal, que essa tal de pradarias, ou melhor dizendo, pampas, elas são conhecidas como celeiro brasileiro, de tanta coisa interessante que se produz aqui nessa região, tá certo? Eu te chamo a atenção, vou falar da outra questão, de um problema também, quanto aos rios. Se é uma região de planície, você concorda comigo então que os rios também serão de planícies? Não serão rios caudalosos, são rios bem tranquilos, não é? Baixas colinas, suavemente onduladas. Clima subtropical, não é, pessoal? Estou lá no Rio Grande do Sul, então o clima é mais frio, mais seco, solos são férteis, a vegetação formada por gramíneas que formam imensos campos. Olha isso, ó, muito utilizados para a pecuária. Então, prática então, da pecuária extensiva e de corte. Aonde que eu chamo a atenção, pessoal? Eu chamo a tua atenção para um processo chamado erosão. Existe um problema muito sério pelo fato de esse solo ser naturalmente exposto. Você não vê aqui grandes formações arbustivas. Então, o que acontece?
Quando você coloca o solo numa situação de vulnerabilidade, ou seja, coloca ali muito gado pastejando naquele solo, você esgota o solo com outras atividades agrícolas, essa gramínea aqui ela some, tá certo? Porque ela já é bem ralinha. O pisoteio do gado ou as outras práticas agrícolas fazem com que esse ambiente seja suscetível a erosões. E uma outra questão fundamental é que aqui na região sul do Rio Grande do Sul venta bastante. Então olha o problema, o solo fica exposto, o solo ele é fininho, tá? A composição granulométrica dele é bem fininha e a região ela acaba tendo muitas massas de ar e ventos. Sabe o que acontece? O solo vai embora, tá? Porque ele é fininho e o próprio vento leva ele embora, formando imensos bancos de areia em outras localidades que vão se sedimentar. Então a gente tem uma série de problemas relacionados à erosão e processo de formações de grandes dunas, processo de arenização. Então, o primeiro espaço, né, que a gente vai ter relacionado à erosão são as formações de ravinas. Então, quando chove, a água ela vai começar a formar verdadeiros buracos nesse espaço bem plano, que nós chamamos de ravinas, porque o solo ele é bem granulométrico. Não sei se você consegue ver na sua imagem, mas acesse aí pelo seu slide. Isso gera um problema chamado erosão superficial, conhecido como ravina. Se você não cuidar disso, tá certo? Nós vamos ter algo que nós chamamos que é a tal da vossoroca. Vossoroca são imensas crateras que não foram cuidadas ali pelo dono da propriedade, porque choveu bastante, ou ele não cuidou do solo, e a água começa a levar esse solo embora, e a gente tem aquilo que chamamos como vossoroca. Então, vossoroca é o estágio mais amplo daquilo que nós entendemos como erosão. As ravinas, elas são uma espécie de erosão intermediária. E a gente tem ainda uma primeira chamada sulcos com L, onde você tem os primeiros caminhos aí, tá bom? Então, são problemas muito sérios. Então, se de um lado você perde solo, de outro, esse solo ele vai ser transportado, não é, para outras regiões, e aí ele vai formar imensos bancos de areias, que é o que nós chamamos de área de arenização. A gente vê, às vezes, nos vestibulares, o pessoal utilizando a expressão desertificação. Está errado utilizar a expressão desertificação. Isso só se dá em área de clima seco. Aqui no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, no domínio das pradarias, o nome correto é arenização, porque o clima ele é subtropical. Ele é um clima úmido, porém, né, os grãos, né, do solo eles se descompactuam com muita facilidade. Isso acaba com os ventos soprando, tirando o solo de um lugar e acumulando em outro. Outra questão fundamental também que você precisa entender é que além desse solo ser transportado para outras regiões, parte desse solo também vai ser carregado para os fundos dos rios, formando aquilo que nós chamamos como processo de assoreamento, ou seja, o solo de uma determinada região vai ser transportado por meio da chuva, da água da chuva, até a calha dos rios, e os rios vão acabar sofrendo um processo muito sério, que é o que nós chamamos de assoreamento. Tudo bem? Então, olha quanta coisa interessante que a gente precisa entender da pradaria, especialmente do relevo, né? Relevo baixo, com suavidade, pouca ondulação, com vegetação de gramínea, não é? Aonde você tem uma drenagem interessante. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui na luzinha, para você que gosta de fazer um resuminho, vamos colocar aqui as características daquilo que nós chamamos como pradarias. Então, ó, disse para você agora mesmo que pradarias é o nosso último domínio morfoclimático. Às vezes, meus queridos, no vestibular você vai aparecer a expressão assim, ó, pampas, tá certo? Domínio dos pampas, tá? É muito comum você conhecer por esse nome também, tá bom? Qual é o solo? Então, solos férteis,
répteis, finos, né? Finos, se é que a gente pode utilizar essa expressão entre aspas, finos contra a granulometria, não é mesmo? Relevo, olha aqui, gente, de planície, é o que nós chamamos de coxilhas. Não esquece essa expressão, tá, gente? O vestibular adora. Coxilhas é um relevo suave, entre aspas, tá? Para ficar fácil aí. Solo fininho, relevo suave, tá bom? Qual é a prática aqui da agricultura? Então, você tem pecuária extensiva, que é uma principal atividade, grãos, soja, um pouquinho de trigo, e aí o problema da erosão. Primeiramente, você tem os sulcos, olha lá os sulcos na forma de pequenas iniciais erosões, ravinas e, olha a palavrona, ó, vossoroca. Então, é um caminhozinho, um fiozinho de erosão, ravina já são buracos, e aqui são imensas crateras. Ó, não é correto eu utilizar a expressão crateras aqui. Crateras é para quando você tem algum meteorito que toca o chão, não tem nada a ver. Mas eu sei que se eu colocar crateras aqui, você vai entender que são imensos buracos que serão formados pela água da chuva, porque o solo ele está exposto pela prática da agricultura, da pecuária, o solo é fininho, a água leva ele embora, esse solo, ou para os rios, ou para outros campos, que nós chamamos de avenização. Pronto, está feito um resumo daquilo que nós entendemos como pradarias. Beleza? Não vai mais esquecer o tipo de solo, o tipo de relevo, o tipo de atividade, o tipo de problema que a gente tem aqui nesse domínio morfoclimático. E como eu disse, então nós finalizamos, eu e Léo, passamos todos os 6 domínios morfoclimáticos para você. Amazônico, Cerrado, Caatinga, Araucária, pradarias e, por fim, o mais importante, que é onde nós estamos, Mata Atlântica. Beleza? Então tá. Agora eu vou chegar na segunda parte da aula, galera. Dá uma olhada nisso daqui, ó. A gente precisa entender o que está sendo proposto na outra parte da aula. A gente vai ver os mangues agora. Cara, é tão importante o mangue, o vestibular adora de um jeito. Vou até aproximar aqui a minha telinha. Olha só, nessas camadinhas em verde aqui, ó, pintadinho em verde aqui, é onde nós temos os mangues. Galera, o mangue, tá certo? Como eu disse no começo da aula, não é de forma nenhuma, não é um domínio morfoclimático, tá certo? Porém, ele tem uma importância surreal, talvez tão importante ou até mais importante que um domínio morfoclimático. Ele está na escala um pouquinho abaixo do que é domínio morfoclimático. Ele é um ecossistema complexo. Lembra que eu coloquei na luz agora há pouco. Então, o que é o mangue? O mangue é uma vegetação litorânea. Não se encontra mangue em outra região, a não ser na costa, tá bom? É o encontro das águas dos rios, ou portanto as águas continentais, com as águas do oceano. E é uma região importantíssima, porque ela é aquilo que nós chamamos como um berçário da vida marinha. Espécies vêm do mar, né, e se acomodam ali nos mangues, acabam se reproduzindo, desovando ali e se reproduzindo, né? Acabam tendo ali a perpetuação da espécie. Então elas se encontram para os acoplamentos, não é? Vão lá fazer amor e depois voltam para deixar ali os seus ovos. Por quê? Porque o mangue é uma área que naturalmente ela serve de um refúgio para predadores. Por exemplo, olha aqui essa imagem que você vê aqui, ó. São raízes pneumatóforas, né? As vegetações ali elas estão suscetíveis ao avanço das marés, aonde você tem verdadeiras gaiolinhas, verdadeiros refúgios para espécies menores botar seus ovos, né? Espécies maiores não vão conseguir chegar. Então é interessante a gente chamar a atenção do mangue por isso. Alguns provavelmente vão associar a ideia do mangue com o caranguejo, né? É muito comum você encontrar
esse tipo de espécie, né, nos mangues. Então, algumas imagens que mostram aquilo que chamamos como mangue. Mangue, você tem uma área lodosa, às vezes até mal cheirosa, porque é o encontro das águas dos rios com a água do mar, e a água ela fica subindo e descendo de acordo com o regime de marés, que é frequente e é diário. Então aí você tem acúmulo de sedimentos, de matéria orgânica, acaba tendo até às vezes um cheiro um pouco forte, né? Matéria orgânica bastante concentrada. Mas, como eu disse, o mangue tem uma importância significativa, que não é à toa que ele leva o nome de berçário da vida marinha, galera. Olha que coisa interessante, que são sufocados pela atividade humana, beleza? É importante, então, que você entenda esse processo. São fortemente sufocados pela atividade humana. Construção irregular, pesca predatória, especialmente, né, a retirada do caranguejo, que acaba promovendo um desequilíbrio muito sério, né? Construções de condomínios de alto padrão, porque afinal de contas eu estou numa área litorânea, né? Então a especulação imobiliária chega ali, destrói aquela área e constrói grandes casas. Carcinicultura. O que é carcinicultura? Eles criam um camarão, tá? O camarão ele é uma espécie, um crustáceo de água marinha, né? Mas eles colocam ali em gaiolas, criando aquele ser vivo ali, ele escapa dali e acaba desequilibrando toda a fauna daquela localidade ali, a fauna aquática no caso. Então é importante a gente chamar a atenção, a emissão de esgoto. Então o mangue acaba sofrendo com esse processo aí, tá? O mangue, como eu disse, é o berçário da vida marinha. Você não pode mais esquecer. Quando você pensar em mangue, você tem que pensar que ele é o berçário da vida marinha. Olha essa palavra, berçário. É onde as espécies se reproduzem, especialmente espécies que vêm do oceano, porque é o contato das águas do oceano com as águas dos rios, tá bom? Rico em sedimentos. E por fim, o Pantanal, não menos importante. O Pantanal é uma região que está ali, né, no centro-oeste brasileiro, fazendo fronteira com o Paraguai, e é uma região com uma importância significativa para o Brasil, também é considerada um ecossistema complexo, galera. Te chama a atenção, porque o Pantanal é uma área de relevo, um relevo de planície, portanto, quando chove, né, a estação chuvosa acaba formando imensas piscinas, né, onde você tem as áreas alagadas aqui. O clima é um clima extremamente quente e úmido, não é mesmo? Solos alagados que infelizmente sofre também com desmatamento, tá bom? É muito comum você ver criação de gado nessa região, tá certo? O gado acaba tomando todo esse espaço aí de áreas alagadas. Problemas: esgoto, lixo, pesca, incêndios nos períodos secos, né? Porque no período seco você tem aí o recuo dessas águas e aí você vai ter o desmatamento por meio de queimadas. Então, no caso, o Pantanal também é um importante ecossistema que vem sofrendo. Você percebeu que todos eles, sejam domínios morfoclimáticos e ecossistemas complexos, que todos eles sofrem com efeitos do desmatamento, do esgoto, da extração de madeira, da mineração, da pesca predatória. Todos eles vão sofrer esse processo. É importante que você esteja ligado aí. Por fim, para finalizar a nossa aula aqui, na página 186, a gente tem um exercício aqui, vamos ver se você consegue aproximar comigo aqui, ó. Ele fala assim, ó, exercício da GV. Considere os itens apresentados. Menos de 5% da proporção brasileira, milhões de jacarés em toda a região, desmatado uma área equivalente a 1000 campos de futebol, cabeças de gado espalhadas por fazenda e densidade demográfica de um habitante. Cara, aqui tá na cara que é a letra B, sabe por quê? Uma coisa que eu queria te chamar a atenção. Tem uma densidade absurda de jacarés, desse tipo de animal aqui. Aí você fala, nossa, professor, que informação específica é essa? Às vezes o vestibular acaba cobrando algo um pouco mais específico, mas a gente está trazendo para você essa informação. Portanto, a letra B, quando a gente fala sobre a ideia dos jacarés, mas as outras características também já dá essa ideia para a gente. Portanto, a letra B
vai fechar o assunto aqui dessa aula. Então, eu falei com vocês nessa aula sobre o domínio das pradarias, que você vê o resumo aqui na minha lousinha atrás, tá certo? Que é o último domínio morfoclimático, e também os dois ecossistemas complexos, o mangue, que é o berçário da vida marinha, o ecossistema complexo, e o Pantanal, que também é um ecossistema complexo, que no entanto está ali na região centro-oeste. E todos esses caras estão sofrendo com os efeitos do desmatamento, das queimadas, da mineração. Tá certo, gente? Beleza? Tarefinha aqui no jeito, o 4 é aquilo que você tem que entregar pra gente depois. Um forte abraço, um beijo pra vocês e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.